O Obito era envolvido em toda a obra Naruto, indo de um herói para um vilão e depois de um vilão para um herói. Mas e se só ficarmos na primeira parte, ainda o deixando como o herói que ele deveria ser? Apesar de parecer uma mudança simples, esse personagem é indispensável para a obra. Não só porque ele se tornou um vilão, mas porque quando ele muda, tudo muda, independentemente em que momento da história você pense. Não existe como o maior causador de conflitos dessa história continuar igual sem alterar completamente o rumo dos acontecimentos. E o melhor momento para isso acontecer é exatamente quando ele salva a vida do Kakashi pela segunda vez, no instante que seria esmagado pela pedra. E aqui já surge a primeira grande mudança. O Obito, ele não é salvo pelo Madara. Ele consegue empurrar o Kakashi para fora do perigo e, ainda, escapar do desabamento junto com o time, e ninguém morre ali. Então, com os 3 vivos, a missão continua. O time acaba enfrentando os ninjas restantes de Iwagakure, estando unidos. E, unidos, destroem a ponte como planejado, cortando assim a linha de suprimentos inimiga, com isso sendo o suficiente para forçarem um tratado de paz. E a guerra termina mais cedo do que o esperado para todos, com coisas boas acontecendo e coisas que podem ou não serem consideradas boas, dependendo de como vejam isso. Por exemplo, o Kakashi, ele nunca recebe o Sharingan do Obito. Então, assim, o ninja copiador, o homem que copiou 1000 jutsus, o Kakashi do Sharingan, simplesmente não existiriam. E sem o Sharingan, ele também não domina o Haikiri assim tão fácil, sendo obrigado a aperfeiçoar sua própria técnica ao longo do tempo para, só assim, usar o máximo do jutsu que ele criou. Afinal, tem todo aquele efeito de túnel quando ele usa o jutsu. E, obviamente, o Obito, por outro lado, mantém seus 2 Sharingans, mas também sem a influência do Madara para causar o trauma no Obito ao ver a Rin morrer, porque ela realmente não iria morrer aqui, o Obito então não teria despertado o Mangekyo dele nessa época, demorando assim um pouco para fazer isso, e por diferentes motivos. Então o aumento de força dele não seria estrondoso. Apesar que, sim, agora com 2 Sharingans, ele obviamente estaria mais forte que o Kakashi por um tempo. E, claro, graças ao Obito não ter aparentemente morrido, nem a Rin ter realmente morrido, o Kakashi nem ninguém ali do time sairia com traumas muito fortes se comparado a como foi. O Obito, ele não teria perdido sua identidade e o Kakashi não ficaria com estresse pós-traumático como ficou. E o que seria o maior ganho da vila, que nada mais é do que a Rin, porque afinal ela teria beiju de 3 caudas com ela. O Madara ainda tenta manipular tudo para trazer o Obito pro lado dele, só que as coisas não teriam acontecido como ele imaginou. Ele não contava com o Obito sendo tão bom assim. A Rin não se jogaria na frente do Haikiri do Kakashi, porque o Obito a faz perceber algo bem importante. O Minato é um mestre em Funjutsu, então desde que pudesse falar com ele sobre isso, eles teriam que se encontrar antes de ir para Konoha. E assim, ao deixar ele analisar o selo do 3 caudas, ele entende o problema. O selo foi feito de forma propositalmente defeituosa, e nada impede o Minato de arrumar isso. Afinal, as chances do Minato ser superior ao ninja que realizou o selamento original são enormes, já que ele aprendeu Funjutsu com uma Uzumaki e provavelmente com Jiraiya também. E digamos que por causa de todas essas coisas, principalmente o Obito não indo pro lado sombrio do mundo, a tragédia que essa era ninja teria não teria chegado nem perto de acontecer. Afinal, quando eles voltassem pra vila, os 4 seriam reconhecidos como heróis por terem sido a equipe principal de ter alcançado uma trégua contra a vila inimiga. E também, Konoha agora tinha 2 Jinchurikis. 2 Jinchurikis talentosos e com um futuro com grande potencial. Principalmente pra Rin, que é bem nova e ainda está sendo uma ninja ativa. E ainda vai continuar por um bom tempo. Afinal, sua promessa com o Obito de cuidar dele até se tornar um Hokage ainda está de pé. E assim, sem as mortes que aconteceram, sem sacrifícios e com manipulação externa falhando, a história começa a se desviar do que ela deveria ter sido. 1 a 2 anos após a guerra, o que deveria ter sido o maior desastre da história de Konoha simplesmente não acontece. O ataque da Kyuubi nunca ocorre, porque foi justamente o Obito manipulado pelo Madara quem causou esse evento. Então, sem esse ataque, partes importantes da história mudam. A primeira e mais importante mudança é bem simples. O Minato e a Kushina sobrevivem. Sem ninguém interferindo no parto, eles conseguem manter a 9 cauda sob controle mesmo após o nascimento do Naruto. E com isso, o Naruto nasce como uma criança comum, sem nenhuma biju selada dentro dele. E a segunda consequência vem logo em seguida. Sem um ataque da Kyuubi, o clã Uchiha nunca é acusado. Não há suspeitas, não há isolamento e não há massacre. O Itachi ele não extermina o clã e o Danzo ele não rouba os Sharingans. O Shizu ele permanece vivo e o Sasuke ele cresce cercado pela própria família. E Konoha não perde uma de suas maiores forças militares por culpa deles mesmos. E ainda falando desse clã, o próprio Obito consegue crescer bem, mesmo que com um ritmo lento. Se tornando um Jonin, ficando forte, tudo isso ao lado do time dele. O Kakashi, por sinal, não teria chegado ao ponto nem mesmo de entrar na Anbu. Ainda assim, ele levou um tempo aperfeiçoando o Haikiri até dominá-lo completamente, mesmo sem o Sharingan. Mas o mais interessante desse time seria o relacionamento dos dois em relação a Rin. Afinal, ela gosta do Kakashi e o Obito gosta dela, e o Kakashi, ele não gosta de ninguém, além dos livros dele.
Então, por um longo tempo, eles ficariam nesse triângulo amoroso, que iria demorar para ser quebrado. E como todos são próximos do Minato, acabam conhecendo o Naruto desde cedo, e é aí que surge outra mudança. O Obito e o Naruto se tornam extremamente próximos. As personalidades deles são parecidas demais para eles não se darem bem, sendo esse um dos principais fatores do Naruto continuar tão parecido à sua versão original. Ele terá passado tanto tempo com o Obito ao ponto de ter uma personalidade muito parecida com a dele, até o ponto do Obito ensinar o Naruto algumas coisas, como, por exemplo, usar chakra desde cedo, seja andar nas paredes, andar na água, jutsu bola de fogo, que apesar de não ser o elemento principal do Naruto, ainda assim nada impede ele de aprender isso, mesmo que demore. Com tudo isso sendo aperfeiçoado muito bem pelo Jiraiya, que teria ensinado ele por um tempo. Ou seja, o Naruto teria basicamente tido 4 mestres na vida dele, sendo o Obito, a Kushina, que ensinaria ele principalmente Funjutsu, o Minato, que ensinaria diferentes coisas, como o Hirashin, e o Jiraiya, que ensinaria toda a base que ele iria precisar para ser um ninja. Crescendo assim não como um prodígio ou um gênio, mas sim como alguém esforçado até demais. Apesar de, sim, ele ter sido visto dessa maneira, como um gênio, por outros que nunca viram ele treinando nem mesmo uma única vez. Com esse pessoal sentindo inveja por um garoto perfeito como ele, tendo nascido com talento e uma família boa. E algo parecido aconteceria com o Sasuke, tendo uma vida boa e tudo, ao lado da família dele, treinando com o Itachi, o Shizui e às vezes com o Fugaku, quando ele fosse ensinar algo especial pra ele. Embora ainda veja o Naruto como seu grande rival eterno. Mas não é só de coisas boas que formam mudanças. Afinal, o Madara, mesmo sem Obito, não teria desistido. Não tem como um velho obsessivo que nem ele desistir do plano da vida dele assim tão facilmente. E mesmo que para ele fosse melhor ter tido um Uchiha fácil de manipular como o Obito, o Madara teria esquecido essa ideia e ido manipular o Nagato, que mesmo não sendo um Uchiha com maldição do ódio e sim um Uzumaki, ainda era bem manipulável. Ainda mais quando ele finalmente tenha visto como funciona o mundo ao ver seu amigo Yahiko morrer na sua frente. E com a ajuda do Zetsu Negro seria fácil fazer isso. O Madara teria conseguido se encontrar com ele e contar sobre seu plano, conseguindo assim convencê-lo de o ajudar em seu plano Olho da Lua. Morrendo no final de tudo, mas deixando todas as ideias com o Nagato. Mas tinha um pequeno problema, que é facilmente resolvido. Isso porque o Nagato teria sido quase morto pelos próprios poderes do Rinnegan. Só que a solução era bem simples. O Zetsu Negro poderia misturar o corpo do Nagato, um Uzumaki, com células do Hashirama. E um Uzumaki quase que totalmente puro, ainda mais com 2 Rinnegans, mais as células do Hashirama, com certeza não seria fraco. E com essa nova força junto a Konoha e o Zetsu Negro, ele teria conseguido buscar os novos integrantes para a Akatsuki, como o Orochimaru, que teria ficado na Akatsuki por quase todo o tempo. Afinal, se o Itachi para ele tentar roubar os olhos dele, o Orochimaru não tinha motivos para fugir e trair a organização. Assim, Sasori, Deidara, Hidan, Kakuzu e até o Juzo e outros ninjas fortes seriam integrados e começado mais rápido que o esperado a captura das Bijus. O Kizami teria só desaparecido completamente e tido apenas alguns relatos da Samirada sendo usada por alguém. E ao longo dos anos em Konoha, o Obito teria sido colocado como sensei do time 7, sendo formado pelas mesmas pessoas, o Naruto, o Sasuke e a Sakura, com o Obito nessa época sendo bem respeitado, porque mesmo tendo um ritmo lento na evolução dele, ele ainda teria desperto o terceiro tomo do Sharingan, e teria uma base solidamente forte como ninja, e um vasto domínio do elemento fogo, que o faria ser visto por todos. E não só como ninja forte, mas também como ele é. Mesmo tendo ficado mais velho, sua personalidade não mudou inteiramente. Ele ainda ajuda os mais velhos quando pode, chega atrasado quando tem horário marcado, é gentil e tudo, sendo o potencial candidato a Hokage no futuro. E com Kakashi, ele teria se tornado um Jonin de respeito na vila, sendo conhecido por todos, enquanto a Rin, ela se torna uma ninja médica de elite, tendo passado bastante tempo com a Kushina para entender mais sobre como é ser um Jinchuriki. Com tudo isso afetando e muito o que seria os exames Chunin. Afinal, o vilão principal desse arco, o Orochimaru, nem mesmo estaria ali, ele estaria na Akatsuki, deixando assim esse arco ter realmente uma finalização em como deveria acontecer normalmente, e coisas que nem mesmo teriam acontecido. Como, por exemplo, o Sasuke não ganhando a marca da maldição exatamente por não ter o Orochimaru ali, o Neji não sendo arrogante como foi e quase matando a Hinata, exatamente porque ele não tinha motivos para fazer isso, já que seu pai estaria vivo. Afinal, a Vila da Nuvem não teria coragem de invadir a vila do Minato. Mas em compensação com essas coisas que não teriam acontecido, teríamos coisas que teriam acontecido, como a Sakura vencendo da Ino, depois que, de alguns conselhos da Rin, ela ter finalmente entendido que não podia estar como estava, olhando sempre para os mais fortes ou pro amor dela, que era o Sasuke. Porque a Rin é a Sakura, só que madura. Ela consegue separar a vida amorosa dela com o trabalho ninja dela. Ela sabe que tem que ser útil, e teria ensinado isso a ela. Além disso, o Naruto e o Lee se tornariam amigos bem rápidos, porque os dois poderiam ver um no outro que eles são esforçados, e o Lee teria visto como os rumores do filho do Hokage ser um gênio eram mentiras. Só que o principal nesse arco seria o Sasuke contra o Gaara, porque ele começaria a perder o controle por razões puramente emocionais. A dor e a frustração de estar sendo derrotado por alguém que representa tudo que ele inveja, sendo isso uma família unida, amigos, amor, por exemplo, o Gaara começaria a perder o controle. E assim, o caos seria contido rapidamente, graças à presença do Minato e outros elites como Kakashi e Obito.
com apenas a Rin conseguindo ajudar ele a se controlar por já ter perdido o controle antes quando mais nova, só conseguindo controlar isso depois de tanto tempo com a Kushina. E assim, com o exame Chunin concluído, Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, o Neji seriam promovidos a Chunin, com o Obito orgulhoso como sensei. Só que, mesmo com todos os próximos arcos deveriam ter nessa parte, como a busca pela Tsunade, o arco de resgate ao Sasuke, a saída do Naruto da vila com o Jiraiya, esse ainda não seria o fim. Primeiro, no que seria o time skip para o Shippuden, o Naruto teria ficado na vila por principalmente dois motivos. E o primeiro motivo, que é o mais óbvio, é que realmente não tinha nenhum motivo para ele ir embora. Que ele queria treinar com o Lee e o Gai, porque sentia que faltava taijutsu no arsenal já vasto dele, para poder combinar isso com o Hirashin que aprendeu, chegando ao ponto de aprender até abrir o primeiro portão. Enquanto isso, com o resto do time, o Sasuke ficaria treinando e muito com Fugaku, vendo o potencial do Sasuke realmente ser grande, ao ponto dele mesmo querer se concentrar em treinar seu filho. Enquanto isso, com a Sakura, ela teria ido treinar com a Rin. Afinal, as duas têm o mesmo sentido, de não terem um clã, não serem excepcionais em muitas coisas, as duas teriam um talento para ninjutsu médico e essas coisas, se tornando assim uma ninja realmente focada em suporte pro time, ficando sempre atrás para apenas aproveitar oportunidades na luta, ou se concentrar nas estratégias, porque ela seria melhor nisso, além de curar os aliados e tudo isso. E o Obito, ele teria finalmente resolvido seu problema de amor com a Rin, o mesmo com ela em relação aos seus próprios sentimentos, deixando Kakashi feliz por ver os dois amigos deles namorando depois sofrer vendo eles. E apesar de Konoha estar indo bem, evoluindo rápido, conseguindo até mesmo uma aliança com a Vila da Areia e os times terem ficado mais fortes, as coisas estariam bem perigosas do lado de fora. Com o passar do tempo, Akatsuki percebe que um ataque direto a Konoha é muito inviável. A vila estava forte demais. Sem preparação, qualquer invasão seria só ir para perder. Por isso eles formariam um plano que demoraria algum tempo para completarem. E Nagato, agora capaz de se mover normalmente graças às células do Hashirama integradas ao seu corpo, deixa de agir através dos seus caminhos. Então, juntos, Nagato, Konoha, Orochimaru, Sasori, Deidara, Hidan, Kakazu, além do Jules e outros ninjas de alto nível, passam meses reunindo informações e capturando bijus que faltavam, sendo que o ritmo teria acelerado. Em pouco tempo, 6 bijus já estariam sob controle da Akatsuki, restando apenas 3, a 8 caudas, protegida pela Vila da Nuvem com Killer Bee, e a 3 e a 9 caudas, mantidas em Konoha com Rin e Kushina. E após perceber a velocidade alarmante dessas capturas, Konoha e a Vila da Nuvem reforçam drasticamente a segurança dos Jinchurikis. Enquanto Akatsuki se prepara, o Naruto inicia seu treinamento de modo sábio com Fukazaku. Graças à sua disciplina e todo o aprendizado que teve ao longo de toda a sua vida, ele aprende a absorver energia natural e alcança o modo sábio perfeito em poucas semanas. Isso o transforma em uma versão mais poderosa e controlada de si mesmo. E os outros também evoluem, cada um da sua maneira. Com todos eles, seja o Sasuke, que treinaria seu Sharingan dominando assim por completo o terceiro Tomoe, ou a Sakura, que alcançaria um nível que a colocaria entre as melhores ninjas médicas que estão em Konoha. E o Obito, que teria se aprofundado no uso do estilo fogo e do Sharingan, e é nesse cenário que Akatsuki finalmente agiria. Após meses de planejamento, todos os membros participariam da invasão a Konoha, com o objetivo, capturar as duas Jinchurikis da vila. O Nagato, ele lideraria o ataque pessoalmente. Ele dividiria a vila em verdadeiras zonas de caos, separaria as defesas e impediria uma resposta organizada imediata, com Deidara e Sasori bombardeando as muralhas e áreas estratégicas. E Hidan e Kakuzu, junto com Juzo, avançariam no combate direto, enquanto o restante da Akatsuki entraria como linha de frente, e as consequências seriam nem um pouco boas para os dois lados. Os primeiros a cair seriam Sasori e Deidara, para logo em seguida o Hidan, que seria parado e não morto, e o Juzo, que acabaria sendo morto logo depois. E assim consecutivamente, eles cairiam um por um, mas não é como se o lado de Konoha tivesse ficado bem. Diversos ninjas e civis também iriam morrer por causa desse ataque, até mesmo o Naruto. Ele enfrentaria o Nagato para proteger sua mãe, sendo esse um inimigo forte demais para ele, com Naruto caindo ali mesmo. E isso acabaria destruindo mentalmente o Obito, vendo não só o aluno dele, mas também o que ele poderia chamar de irmão mais novo, morrendo em sua frente. E por pura tristeza e raiva, acabaria despertando o Mangekyou instantaneamente. Só que mesmo assim, mesmo com o Kamui, não tinha como derrotar esse Nagato, apesar dele sim ser uma peça principal para isso. E quem iria ajudar ele seria exatamente Kakashi, Minato e Kushina, que entraria na luta depois de ver o filho dela morrendo, contudo finalizando um ataque combinado do Kamui do Obito com a Rasengan do Minato, aproveitando a situação do Nagato que estaria preso temporariamente pelas correntes da Kushina. E do outro lado, o Itachi também morreria, sendo isso pelas mãos do Orochimaru ao proteger o Sasuke. Esse momento despertaria em Sasuke seu próprio Mangekyou Sharingan, e tentando matar o Orochimaru, mas não conseguiria, afinal ele teria fugido depois de ver tudo isso. Com o esforço conjunto de todos, a Akatsuki seria praticamente aniquilada por completo, com quase todos os membros sendo mortos. E apesar de Konoha ter sim vencido, não parece que tenha valido tanto a pena. Konoha teria perdido muitos ninjas, incluindo a elite como Itachi e um potencial como Naruto. E mesmo com 2 novos usuários de Mangekyou na vila, o preço pago teria sido alto demais para ser chamado de vitória.
Ainda assim, aquilo não seria o fim. Com Minato vivo ainda no posto de Hokage, a vila começaria sua reconstrução com novos acordos, já que o ataque da Akatsuki deixaria claro que ameaças desse nível poderiam voltar a aparecer. E Obito, ele se tornaria um dos pilares de Konoha, com a Rin ficando ao lado dele, com os dois finalmente se casando anos depois. E Sasuke, traumatizado pela morte do Itachi, treinaria até não dar mais, conseguindo, depois de não tanto tempo, o posto de líder do clã Uchiha, sucedendo seu pai. O Kakashi também sentiria a perda do Naruto de forma profunda, afinal ele conheceu o Naruto desde o nascimento. Assim, ele se dedicaria a melhorar ainda mais para que uma tragédia como aquela nunca se repetisse, e, com o tempo, se tornaria um dos conselheiros de Minato. Anos e anos passariam com Obito crescendo na vila, e Minato, envelhecendo, veria nele o sucessor perfeito, porque realmente ele tinha tudo, desde força, experiência, estudo, a vontade do fogo e o desejo de proteger a todos. E com isso, depois de tanto tempo, Obito seria nomeado o quinto Hokage, no momento em que Minato decidisse se aposentar e se dedicando em outras áreas da vila. Além da reformulação do ensino, Kushina também passaria a treinar diretamente a nova geração, garantindo que Konoha nunca mais fosse pega tão despreparada novamente. Então Konoha, sob o comando do Obito, entraria em uma era de preparação para ameaças maiores. Ele fortaleceria a aliança entre vilas e passaria a treinar pessoalmente alguns geinins da nova geração, como a Sarada, filha do Sasuke e Sakura, que acabariam se casando depois do período de luto deles. A Sakura teria tido o posto de chefe médica da vila, herdando, entre aspas, o legado da Rin e alcançando um nível comparável, mas não acima, da Tsunade. A paz, no entanto, não duraria para sempre, porque os Otsutsuki finalmente surgiriam, com eles sendo descobertos exatamente porque o Obito tem uma habilidade avançada de espaço-tempo, o Kamui, ao ponto de conseguir perceber essas anomalias e liderar pessoalmente as investigações. Em seguida, ele reuniria os Kages, incluindo Sasuke como representante e líder do clã Uchiha, para discutir uma aliança total, já que, afinal, a força dos inimigos era algo fora de qualquer padrão conhecido, tão fora do normal que até o Orochimaru surgiria para ajudar, não por ele realmente querer isso, mas porque ele não quer morrer. E, além disso, ele possuiria algumas informações sobre os Otsutsuki depois de ficar investigando incessantemente o Zetsu Negro, porque ele achou a existência dele bem interessante. E mesmo com a desconfiança geral, sua ajuda seria aceita, porque, realmente, toda ajuda é pouca contra esses caras, porque todos teriam poucos ninjas que fariam de frente contra eles, que, apesar de, sim, os Otsutsuki seriam um perigo em geral, o maior dele teria que ser o Ishiki, podendo ser derrotado apenas de uma única maneira, sendo essa exigindo que eles lutem contra o Jigen primeiro. De preferência o mais cedo possível, sendo o Obito que o enfrentaria, e usando o chakra além do limite, usaria tudo em um último Kamui, que levaria os dois para a dimensão dele, se sacrificando ali mesmo, mantendo os dois sempre presos ao destruir os próprios olhos. Afinal, não tem como sair do Kamui sem usar o Kamui. Assim, o Obito seria lembrado como o maior Hokage, cumprindo sua promessa de proteger a todos. E o ciclo se fecharia, com ele morrendo como viveu desde o início, protegendo os outros. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir, e nos vemos em outro vídeo.